Olá! A nossa mensagem de hoje vem de Tito 2,7 e diz o seguinte: Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Antes de falar qualquer outra coisa, eu acho muito importante esclarecer algo que para nós cristãos é óbvio, mas eu sinto que tem gente que não entende. Tem gente que acha que as pessoas que falam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, que eu que estou aqui, né, falando a mensagem de Deus, que acham que eu estou aqui dizendo assim, ó, isso está escrito na Bíblia e eu concluí isso, e eu alcancei o nirvana, eu cheguei no nível de perfeição e é por isso que agora estou pegando no seu pé para você fazer a mesma coisa. Quando a realidade é completamente diferente. A realidade é que aquilo que a Bíblia diz, né, que eu, você, todos nós pecamos e precisamos da graça de Deus. Sem ela, nenhum de nós tem a menor chance. Então já é um bom lugar para a gente começar. A gente tem em mente de que todos nós pecamos. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós somos imperfeitos. Ninguém aqui está dizendo que você está no erro e que eu estou certo. Ao contrário, somos todos aprendizes e a cada dia a gente vai tentando chegar mais longe, caminhar mais. E com a ajuda do Senhor, com a presença do Espírito Santo de Deus em nós, a gente luta e a gente se esforça para levar uma vida de santidade, levar uma vida com Deus. Então, tudo que eu falo aqui, tudo que a gente diz, vem desse princípio, esse princípio de nós estamos na mesma luta. Aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu falo, olha, é isso que a palavra de Deus está dizendo que nós temos que fazer, eu estou me incluindo nisso também. Quando a gente estuda a palavra de Deus para vir trazer uma mensagem, a gente aprende muito. E a gente, quando está lendo, quando está estudando, fica, nossa, olha. E a gente sente Deus falando conosco também, para depois a gente poder compartilhar e falar com vocês também. Então, de nenhuma maneira eu acho que eu alcancei, eu acho que eu cheguei lá, eu acho que eu estou perfeito em nada disso. Isso não existe. É claro, tem gente que adora, né, na primeira oportunidade que vê um cristão cometer um erro, apontar o dedo, dar risada, falar, hipócrita, tá vendo? Se faz de santo e na verdade é pior do que todos nós, né? Eu não sei, eu sinto que tem gente que tem uma satisfação assim de ver alguém, né? Tem gente que não gosta de crente, isso é óbvio, né? Tem gente que não gosta de igreja, então na primeira oportunidade que a pessoa tiver, ela vai apontar o dedo para você e vai dar risada e falar, tá vendo, seu mentiroso? Mas se a gente lê a Bíblia, se a gente entende a palavra de Deus, nós sabemos que as pessoas que em geral se acham as santas eram aquelas que tinham um encontro com Jesus e descobriam que não eram. Eram aqueles que se achavam muito religiosos, mas na verdade era falsidade. Porque aqueles que andam com Deus, aqueles que aprendem, aqueles que se arrependem, eles eram falhos e a Bíblia mostra a falha deles. Tanto que de vez em quando a gente vê um pessoal falando assim, nossa, como é que pode? Davi, o pessoal fala que Davi é isso, Davi é aquilo, ele é chamado disso, elogiado, e aí o cara vai lá e comete esse erro, como é que pode? Ignorando que na vida real é assim que as pessoas são, elas erram. E que você esperar a perfeição das pessoas é você viver num mundinho de fantasia. Mas voltando ao que esse texto diz, né? Paulo aqui está falando a Tito, um de seus aprendizes, uma pessoa ali que ele queria que desse prosseguimento, fizesse que nem ele, pregasse a palavra de Deus, apesar de todos os defeitos, apesar de todas as dificuldades. Então ele diz, olha, você tem que ser exemplo da prática das boas obras. A sua mensagem deve ser tão correta que ninguém vai criticar, e que aqueles que estão contra nós vão olhar e sentir vergonha, porque não tem nada demais para falar. E é complicado porque hoje em dia a gente vê que a impressão que dá é que é muito fácil nós acharmos exemplos de pessoas para apontar o dedo e falar, tá errado.
Isso aí é hipócrita, isso aí não serve de Deus coisa nenhuma. E a gente vê as pessoas fazendo isso frequentemente, apontando alguma coisa que eles acham que está errado, de alguém que diz que é crente e falar, isso aí, ó, ridículo. Onde já se viu uma coisa dessa? E diz que é crente, como piada, né? Claro que fazendo isso, a gente esquece tudo isso que eu falei até agora, de que as pessoas são falhas, de que a gente comete erros e que qualquer pessoa é aceita na casa de Deus. A casa de Deus ela é completamente inclusiva. Você entra lá, ninguém sabe a sua vida, ninguém sabe o seu passado e você pode ter um encontro com Deus. Todos são aceitos. Mas é claro que a sociedade não gosta quando alguém entra num lugar desse e tem um encontro com Deus e fala assim: ah, a pessoa fazia isso e agora diz que é crente. Meio que dizendo assim, agora eu tenho que ignorar todos os erros que ela cometeu. Eu não vou ignorar, porque eu quero apontar o dedo, eu quero acusar. Então tem esse lado. De um lado, pessoas tentando melhorar, e do outro lado, pessoas que sentem um prazer em acusar as pessoas falhas. Claro, como fariseus, elas mesmas também são cheias de falhas, mas elas gostam mesmo de apontar a falha dos outros, né? Isso também é hipocrisia. Só que essa hipocrisia elas não veem, elas só gostam de apontar a hipocrisia dos outros. É muito chatinho você pensar nisso, né? Mas aqui nós vemos que o conselho de Paulo para Tito é que ele, na luta dele de andar com Deus, de caminhar com Deus, de pregar a palavra de Deus, ele deveria se esforçar para fazer tudo o que é possível para que ninguém pudesse acusá-lo, ninguém pudesse olhar para a mensagem dele, ninguém pudesse olhar para a vida dele e dizer: olha aí, ó, diz que é servo de Deus, mas olha o que está fazendo. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque muitas vezes nós falamos, mas e nossas atitudes? Será que as nossas atitudes e as coisas que nós falamos estão interligadas? Será que elas combinam uma coisa com a outra? Ou será que nós somos aquele tipo de pessoa que diz uma coisa e faz o oposto? Que fala que tem que amar, mas ignora aquele que passa necessidade? Que fala do amor de Deus, mas odeia as pessoas? Isso sim é hipocrisia. E isso a Bíblia chama de, quando Jesus, se referia a alguns fariseus, ele falava que eles eram como sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas por dentro é um túmulo com todas aquelas coisas mortas que tem dentro, né? E tem gente por aí que é isso, é um túmulo ambulante, muito bonito, muito decorado, um belo design, bela aparência, mas por dentro, o que tem? Nada de bom. Não existe vida ali dentro, só existe morte. Então, a palavra de Deus nos recomenda, nos chama a nossa atenção para isso. Olha, se esforce, se dedique, dê um bom exemplo, se esforce para fazer a coisa certa, não só falar das coisas de Deus, mas que suas atitudes também possam mostrar o amor de Deus. Porque se você falar, Deus é amor, Deus quer te perdoar e te dar uma vida nova, mas daqui a pouco você não quer amar ninguém, você não quer perdoar ninguém, você não dá uma segunda chance para as pessoas, elas vão olhar e falar, eu tô vendo o que esse cara diz, mas quando eu olho para as atitudes dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ele fala não vale nada, porque as atitudes falam muito mais alto do que as palavras. É claro, como eu mencionei antes, tem gente que vai sempre focar só no ruim, mas nós temos que continuar nos esforçando para mostrar para as pessoas não só as nossas falhas, mas principalmente para mostrar as nossas qualidades, mostrar as bênçãos que o Senhor nos deu, mostrar aquilo que Deus quer que a gente mostre para o mundo. Jesus disse que você não pega uma luz e você esconde ela. Nós temos que colocar no lugar mais alto para que possa iluminar o máximo possível. Que nós possamos fazer isso. Que nós possamos ser luz do mundo, sal da terra. Que as bênçãos que Deus nos deu, que o perdão que Deus nos deu não seja jogado fora, mas que o máximo de pessoas possível possa olhar para nossas palavras
e para nossa vida, e tem que ser as duas coisas, e falar: isso aqui é servir a Deus? Legal. Isso é legal. Isso é realmente bom. Talvez eu deveria dar uma chance para esse Deus. Parece realmente uma coisa boa. E eu acho que eu preciso dessa coisa boa na minha vida. Que nós possamos ser bom testemunho para levar o amor de Deus para as pessoas. Não só falar das coisas de Deus, mas mostrar para as pessoas que estar com Deus é maravilhoso. E é maravilhoso. Só que quando a gente fala de Deus e a gente mostra tudo de ruim e de pior que a gente tem, nós estamos fazendo um desserviço. Nós estamos afastando as pessoas de Deus. Nós estamos sendo uma pedra no caminho delas. E, de uma certa maneira, culpados por atrapalhar essas pessoas de encontrar Deus e encontrar a salvação. É uma coisa séria. É uma responsabilidade séria. Não atrapalhe ninguém de chegar até Deus, mas ajude elas. Guie essas pessoas. Mostre o caminho. Mostre o amor de Deus. E as pessoas vão caminhar até o Senhor e encontrar a salvação. Deus é maravilhoso e Ele quer salvar a vida das pessoas. Mas não atrapalhe. Ajude da maneira que você puder, mas não atrapalhe. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e fique na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.